Fala, família tradicional brasileira! Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Matheus Vasconcelos, e no vídeo de hoje eu quero dizer para vocês algumas razões pelas quais eu escrevi este livro aqui, ó, Vida de Oração em Tempos Difíceis. Se liga aí que após a vinheta tem muita coisa que eu quero falar com vocês sobre oração. Se liga aí. Pois bem, galera, no ano passado, 2020, no primeiro ano da pandemia, eu tive o privilégio de servir a Igreja de Cristo Henrique Jorge, a igreja que eu sirvo como pastor, na escola bíblica, falando sobre a vida de oração e os tempos difíceis. Quando eu me preparava para essas palestras, eu fui tomado por uma inquietação, por algumas inquietações, e eu quero compartilhá-las com vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, compartilhar, porque isso ajuda muito aí na divulgação do canal e na propagação de uma boa teologia, uma boa explicação da palavra de Deus, que é a proposta aqui desse canal. Enquanto eu estava me preparando para lecionar essas aulas, eu me deparei com a falta de conhecimento bíblico, de amparo bíblico que os crentes têm na hora de dirigir seus pedidos ao Senhor. Eu me deparava constantemente com pedidos de oração limitados às duas questões específicas, a questão financeira e a questão de saúde, o que me gerou muita preocupação, porque ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, eu percebia que os homens de Deus, enquanto estavam passando por situações difíceis, eles não limitavam a sua oração para coisas terrenas. Antes eles oravam por questões outras, e então eu queria pegar essas outras questões e trazer para o povo a qual eu servia, com o intuito de ajudar os irmãos a entenderem que no momento da oração, no momento da dificuldade, a nossa oração ela não precisa ser especificamente limitada a questões da terra. Entende? Então, você, por exemplo, eu trabalho aqui no capítulo de número... Deixa eu procurar aqui o capítulo. O capítulo de número 7, o último capítulo do livro, antes da oração final, quando o apóstolo Paulo ele está preso, e ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, e ele ora, não para que a igreja seja próspera financeiramente, ou para que a igreja possa conquistar um terreno, ou construir o seu próprio templo, mas que a igreja possa, nesse ambiente de hostilidade, perceber a grandeza, a altura e a profundidade do amor de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, enquanto ele se encontra como um prisioneiro de Cristo, ele não escreve as suas cartas e pede para que os irmãos orem para que ele seja livre. Se você lembra, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, se eu não me engano, ele vai dizer que a igreja deve orar por ele para que o Senhor dê a oportunidade para ele pregar o evangelho mesmo na cadeia. Me parece, então, que dentro desses pedidos que o apóstolo Paulo fazia à igreja, estava embutido um princípio muito importante, que a circunstância que nós estamos vivendo, elas não podem pautar a nossa oração. A nossa oração, ela é pautada pelos princípios bíblicos. E se o princípio bíblico principal é que eu devo amar o Senhor sobre todas as coisas, todas as circunstâncias, sejam as boas, sejam as más circunstâncias, as circunstâncias difíceis, elas devem me aproximar do Senhor. Dessa feita, então, a oração ela não pode ser resumida a um pedido, a uma relação de troca, a uma relação de dar e receber. Desta feita, a oração é um momento em que se ora e se desfruta da presença do Senhor. A segunda inquietação que eu tive, eu queria compartilhar com vocês, enquanto eu escrevia, ela diz respeito àquelas pessoas que servem a Deus. Aquelas pessoas que têm um ministério, aquelas pessoas que são pregadores, que são professores, que são missionários, que são pastores, que eu tenho tido contato. Muitas das pessoas que eu tenho visto, elas passam a amar mais a obra de Deus do que o Deus da obra. E elas passam, então, a colocar como uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual elas não servirão a Deus
elas só podem servir a Deus se tiverem com o seu ministério, com a oportunidade de ministrar, com a oportunidade de pregar, com a oportunidade de cantar, com a oportunidade de servir. Mas me parece que o chamado bíblico, antes de ser para fazermos alguma coisa, é um chamado para estar com o Senhor Jesus, para desfrutar da presença do Senhor, para nos relacionarmos com Ele. E me parece que a vida de oração em tempos difíceis, ela tem esse pilar. O pilar de que eu oro, não porque eu preciso fazer algo que possa justificar a obra de Cristo na cruz do Calvário por minha vida, mas eu oro porque eu sei quem eu sou. Eu entendo quem eu sou, entendo para que eu fui criado. Entendo que eu fui criado para desfrutar da presença de Deus. E desta forma, a oração passa a ser uma fonte de prazer, uma fonte de deleite, uma fonte de relacionamento com o Senhor. Essas foram as duas inquietações que eu tive enquanto eu escrevia esse livro. Eu tenho algumas outras e quem sabe eu volte a compartilhar em alguns vídeos. Mas e você? Quais são as suas inquietações com a vida de oração da Igreja Evangélica Brasileira? Ou melhor, quais são as inquietações que você tem com a sua vida de oração? Porque antes de averiguar a oração dos irmãos a quem eu servi, eu também pude averiguar as minhas orações. E eu confesso que muitas vezes a oração era uma tarefa a ser cumprida a mais no meu dia. Eu começo o livro, no capítulo 1, relatando uma experiência de quando eu fui jogar futebol e eu vi a bola batendo na parede da quadra e eu fui impelido. Um anseio grande tomou o meu ser, me jogando para aquela quadra. Eu queria então jogar como se fosse a última coisa que eu faria na minha vida. E ao mesmo tempo, quando eu comecei a correr, o Senhor me falou ao meu coração, de que eu nunca tive esse desejo, esse anseio para a oração. E aí, então, eu fui extremamente confrontado, não é? A buscar o Senhor em oração, a clamar ao nosso Deus. Então fica aí o desafio para que a gente faça da oração não uma tarefa a ser cumprida, mas que a gente aprenda a desfrutar da oração como uma fonte de delícias perpétuas, onde nós desfrutaremos da presença do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida de oração. E se você deseja adquirir este livro, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Você vai poder comprar ele por meio de um e-book na Amazon. E se você deseja comprar o livro, escreva aí no chat que eu vou entrar em contato com você, porque só quem tem um livro para vender fisicamente sou eu, tá? Então a gente vai poder conversar e negociar. Então eu posso mandar e a gente vê como é que faz, tá bom? Deus abençoe você. Lembre de se inscrever, deixar o like e comentar também que ajuda o canal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu!